Milionário abandona a noiva grávida no altar e anos depois se choca ao ver o filho dela. A ligação chegou exatamente às 2h43 da tarde, 15 minutos antes de Beatriz caminhar até o altar da Igreja do Rosário, no centro de São Paulo. Eduardo Santana estava no salão reservado aos homens, ajustando a gravata pela 10ª vez naquele dia, quando o celular vibrou com insistência no bolso do paletó. Alô? Sua voz saiu mais tensa do que pretendia. Eduardo, é o Marcelo. Você precisa saber de uma coisa urgente. A voz do sócio carregava um tom que ele nunca havia escutado antes. Acabaram de chegar documentos na empresa. A Receita está investigando nossas contas dos últimos 5 anos. Tem algo muito errado aqui. O sangue de Eduardo gelou. 300 convidados aguardavam do lado de fora. Beatriz estava se arrumando no salão ao lado, grávida de 5 meses do primeiro filho deles, e agora isso. Que tipo de investigação? Suas mãos começaram a tremer. Eduardo, eles estão falando em sonegação, lavagem de dinheiro. Coisas sérias, muito sérias. Se isso for verdade, você pode perder tudo, a empresa, os bens, até mesmo ir preso. O mundo ao redor começou a girar. Eduardo se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Nascer em uma família humilde no interior de São Paulo e construir um império imobiliário aos 35 anos tinha sido sua única obsessão na vida. Perder tudo agora, justo quando estava prestes a constituir uma família, era impensável. Tem certeza disso? Não pode ser um mal-entendido? Eduardo, os documentos são oficiais. Carimbos, assinaturas, tudo. Eles vão querer falar com você segunda-feira de manhã. Seus pensamentos se embaralharam. Beatriz não merecia passar por isso. Uma mulher doce, de família tradicional, que trabalhava como professora de literatura e sonhava com uma vida simples e feliz. Como poderia arrastá-la para um escândalo desses? E o bebê? Como seria crescer com um pai possivelmente preso? Eduardo, você está aí? A voz de Marcelo soou distante. Estou aqui. Sua respiração estava irregular. Marcelo, eu não posso casar hoje. Não posso fazer isso com ela. Como assim? Eduardo, pense bem no que está dizendo. Mas Eduardo já havia desligado. Seus dedos digitaram uma mensagem rápida para o padrinho. Não consigo fazer isso. Cuide dela por mim. Antes que pudesse mudar de ideia, pegou a chave do carro que estava em cima da cômoda e saiu pela porta dos fundos da igreja. Do lado feminino do salão, Beatriz Ferreira ajustava o véu pela última vez. O vestido branco simples, mas elegante, abraçava suavemente sua barriga, que já começava a aparecer. Seu cabelo castanho estava preso em um coque baixo, adornado com pequenas flores brancas que sua mãe havia cuidadosamente colocado. Você está linda, minha filha. Dona Helena, sua mãe, segurava suas mãos com carinho. Aos 68 anos, Helena tinha os mesmos olhos castanhos da filha, mas carregava nas rugas a sabedoria de quem havia enfrentado muitas tempestades na vida. Obrigada, mãe. Estou tão feliz. Beatriz sorriu, colocando a mão sobre a barriga. Este bebê vai crescer em uma família tão cheia de amor. Um rapaz de smoking escuro entrou apressado no salão. Era Júlio, padrinho de Eduardo e seu melhor amigo desde a faculdade. Beatriz, eu preciso falar com você. Sua face estava pálida. Claro, Júlio. Está tudo bem? Onde está o Eduardo? Júlio olhou para a Dona Helena, depois para Beatriz, claramente sem saber como entregar a notícia devastadora. Ele não está mais aqui, Beatriz. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Como assim não está mais aqui? Ele saiu. Me mandou uma mensagem dizendo que não conseguia fazer isso e pediu para eu cuidar de você. Júlio mostrou o celular com a mensagem. Dona Helena se levantou bruscamente da cadeira. Como assim saiu? Saiu para onde? Eu não sei, Dona Helena. Tentei ligar várias vezes, mas ele não atende. Beatriz permaneceu sentada, processando as informações. 3 anos de relacionamento, 6 meses de noivado, um bebê crescendo em seu ventre, 300 convidados aguardando, e ele simplesmente havia sumido. Beatriz, querida, fala alguma coisa. Sua mãe se ajoelhou ao seu lado.
Eu não entendo. Sua voz saiu como um sussurro. Ontem à noite ele estava tão feliz falando sobre nosso futuro, sobre como seria um bom pai. Júlio se aproximou com cuidado. Beatriz, você quer que eu vá lá fora e dispense os convidados? A realidade começou a se instalar de forma brutal. 300 pares de olhos curiosos aguardavam uma explicação. Os comentários, os sussurros, a vergonha que se espalharia por toda São Paulo. Mas mais do que isso, a dor profunda de ter sido abandonada no momento em que mais precisava de apoio. Sim, sua voz ainda estava baixa, mas havia uma determinação crescente. Diga para todos que o casamento foi cancelado por motivos pessoais. E a festa? Cancele tudo. Dona Helena abraçou a filha, sentindo suas lágrimas molharem o vestido de noiva. Minha filha, nós vamos superar isso, nós duas, e esse netinho que está chegando. Naquela tarde de sábado, enquanto Beatriz chorava em seu quarto, ainda vestida de noiva, Eduardo dirigia sem rumo pelas marginais de São Paulo. Sua mente repetia as palavras de Marcelo como um disco arranhado. Investigação, sonegação, prisão. Ele havia construído sua empresa com tanto cuidado, tanto esforço. Como havia chegado a esse ponto? O celular tocava insistentemente, mas ele não atendia. Júlio, Beatriz, Marcelo, seus funcionários, todos queriam uma explicação que ele não sabia dar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 dias se passaram antes de Eduardo ter coragem de ligar para Marcelo novamente. Durante esse tempo, ele havia se trancado em um hotel no centro da cidade, tentando processar o que havia acontecido. Eduardo, onde diabos você estava? A voz de Marcelo estava alterada. Você sumiu do seu próprio casamento. A Beatriz está desesperada. Marcelo, me conta a verdade. Que investigação é essa? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eduardo, eu acho que cometi um erro. Como assim? Os documentos, eles eram de outra empresa, uma empresa com um nome parecido com a nossa. Eu me confundi. Eduardo sentiu o sangue gelar novamente, mas agora por um motivo completamente diferente. Você está me dizendo que não há investigação nenhuma? Não. Pelo menos não contra a nossa empresa. Eduardo, eu sinto muito. Eu estava tão nervoso com os preparativos do casamento, trabalhei a madrugada toda fechando contratos, e quando vi aqueles documentos... Eduardo desligou o telefone e se jogou na cama do hotel. Havia destruído sua vida, o futuro de Beatriz e de seu filho, por causa de um mal-entendido. Como poderia voltar atrás agora? Como explicar que havia abandonado a mulher que amava por covardia e pânico? Durante as semanas que se seguiram, Eduardo tentou várias vezes ligar para Beatriz, mas ela nunca atendia. Júlio servia como intermediário ocasional, trazendo notícias vagas sobre como ela estava. Grávida, morando com a mãe, tentando reconstruir sua vida. Eduardo queria explicar o que havia acontecido. Queria contar sobre o mal-entendido, mas cada vez que pensava em fazê-lo, uma voz interior dizia que talvez fosse melhor assim. Talvez Beatriz merecesse alguém melhor, mais corajoso, mais estável emocionalmente. Meses se passaram. Eduardo soube pelo Júlio que o bebê havia nascido. Um menino, forte e saudável. Júlio disse que Beatriz havia escolhido o nome Gabriel, que significava Força de Deus. Eduardo quis ir ao hospital, quis conhecer seu filho, mas sua consciência pesada o impedia. Ela não quer vê-lo, Eduardo. Júlio havia sido direto. Ela disse que você fez sua escolha no dia do casamento. Eduardo mergulhou no trabalho com uma intensidade nunca vista antes. Expandiu a empresa, abriu filiais, multiplicou seus negócios. Era como se quisesse provar para si mesmo que valia alguma coisa, que não era o covarde que havia se mostrado naquele sábado fatídico. Mas à noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, ele se perguntava como seria Gabriel. Se tinha seus olhos escuros ou os olhos castanhos da mãe. Se era falante ou quieto. Se gostava de brinquedos ou livros. As perguntas sem resposta o consumiam. Beatriz, por sua vez,
havia encontrado forças que não sabia possuir. Após o nascimento de Gabriel, ela se reinventou completamente. Deixou o emprego de professora e, com a ajuda de sua mãe, montou uma pequena empresa de organização de eventos. Você tem um talento natural para isso, filha. Dona Helena observava Beatriz coordenando fornecedores para uma festa de 15 anos. Sempre soube deixar tudo bonito e organizado. Gabriel crescia como um menino curioso e inteligente. Aos 4 anos, ele já fazia perguntas complexas sobre o mundo ao seu redor. Suas características físicas eram uma mistura interessante. Tinha os cabelos dourados do pai, mas os olhos expressivos da mãe. Era educado e carismático, conquistando a todos por onde passava. Mãe, por que eu não tenho papai como o João da escola? Gabriel fazia essa pergunta com frequência crescente. Você tem sim, meu amor. Seu papai só mora longe e não pode vir nos visitar agora. Beatriz havia criado essa resposta para proteger o filho de uma verdade ainda mais dolorosa. Quando ele vai voltar? Um dia, Gabriel, um dia. A empresa de eventos de Beatriz crescia rapidamente. Sua atenção aos detalhes e capacidade de resolver problemas complexos sob pressão a tornaram uma das organizadoras mais requisitadas da região central de São Paulo. Ela havia se especializado em eventos corporativos e casamentos de alto padrão. Foi assim que, aos 4 anos de idade, Gabriel se viu acompanhando a mãe em um evento no Hotel Copacabana, um dos mais luxuosos da cidade. Beatriz estava organizando uma conferência empresarial para 300 executivos. Gabriel, você vai ficar com a tia Carmen hoje, está bem? Beatriz se agachou para ficar na altura do filho. Carmen era a babá de confiança que sempre a acompanhava em eventos longos. Tá bom, mamãe, mas posso ver os homens de terno? Pode sim, mas só de longe. E não pode se afastar da tia Carmen, combinado? Gabriel acenou com a cabeça, mas sua mente infantil já estava planejando uma pequena aventura. O evento transcorria perfeitamente. Beatriz coordenava equipes de garçons, técnicos de som e fornecedores com a eficiência de uma maestrina regendo uma sinfonia. Era nessas horas que ela se sentia mais viva, mais capaz, mais independente. Foi durante o intervalo para o coffee break que Carmen percebeu que Gabriel havia desaparecido. Beatriz! Beatriz! Carmen correu até ela em pânico. O Gabriel sumiu. Eu saí só um minutinho para ir ao banheiro e quando voltei... O sangue de Beatriz gelou. O hotel tinha 15 andares, dezenas de elevadores, centenas de hóspedes. Como encontraria uma criança de 4 anos naquele labirinto? Carmen, você procura no térreo e no 2º andar. Eu vou para os andares de cima. Beatriz tentava manter a calma, mas por dentro estava desesperada. Gabriel, por sua vez, havia encontrado algo que chamou muito sua atenção. Um elevador dourado com botões brilhantes. Como qualquer criança de 4 anos, ele havia entrado para só apertar um botãozinho. Sem saber ler os números, apertou o que parecia mais bonito. O número 15. O elevador subiu direto para o último andar, onde ficavam as suítes presidenciais e os escritórios executivos do hotel. Quando as portas se abriram, Gabriel se viu em um corredor elegante, com tapetes macios e quadros bonitos nas paredes. Oi! Uma voz masculina o fez virar. Gabriel se deparou com um homem alto, de terno escuro, que o observava com curiosidade. O homem tinha cabelos escuros, olhos profundos e uma expressão que misturava surpresa e ternura. Oi! Gabriel respondeu sem timidez. Você trabalhas aqui? Eduardo Santana havia subido ao 15º andar para uma reunião com investidores japoneses. Era sua primeira vez naquele hotel para negócios, embora soubesse de sua reputação. Quando viu uma criança pequena sozinha no corredor, seu instinto protetor falou mais alto. Eu estou aqui para uma reunião. E você? Onde estão seus pais? Minha mãe está lá embaixo trabalhando. Ela faz festa bonita para as pessoas. Gabriel falou com o orgulho típico de uma criança falando da mãe. E seu pai? Ele mora longe, mas minha mãe disse que um dia ele volta. Gabriel deu de ombros com naturalidade. Algo no peito de Eduardo se apertou. Havia algo familiar naquele menino, embora não conseguisse identificar o que era. Como você se chama? Gabriel Ferreira. E você? Eduardo.
Ele se agachou para ficar na altura do menino. Gabriel, você não deveria estar aqui sozinho. Este andar é só para adultos. Eu sei, mas eu queria ver como era lá em cima. É muito bonito aqui. Gabriel observava tudo com curiosidade. Eduardo sorriu. Havia uma inteligência precoce naquele garoto que o impressionava. Vamos procurar sua mãe? Ela deve estar preocupada. Tá bom. Mas você pode me mostrar como funciona esse elevador? Eu ainda não sei ler os números. Claro. Eles entraram no elevador juntos. Eduardo apertou o botão do térreo, explicando para Gabriel como funcionava. Você tem olhos igual os meus, Gabriel disse de repente, observando Eduardo com atenção. Eduardo olhou para o menino mais cuidadosamente. Realmente os olhos de Gabriel tinham a mesma cor escura que os seus. Mas crianças costumavam fazer observações aleatórias como essa. É coincidência, Eduardo sorriu. Muitas pessoas têm olhos parecidos. Quando chegaram ao térreo, Gabriel apontou para a área do evento. Minha mãe está ali. Eduardo acompanhou o menino na direção indicada. Beatriz estava justamente passando pela entrada do salão, aparentemente procurando por alguém com urgência. Gabriel! Ela correu na direção deles. Meu Deus! Onde você estava? Eu estava desesperada. Foi nesse momento que Eduardo e Beatriz se viram pela primeira vez em 5 anos. O tempo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Beatriz estava ainda mais bonita do que se lembrava. Seus cabelos castanhos agora estavam mais longos, presos em um coque elegante. Ela usava um vestido azul marinho de corte profissional, e um colar de pérolas simples adornava seu pescoço. Havia uma maturidade em sua postura que não existia 5 anos atrás. Beatriz, por sua vez, sentiu suas pernas fraquejarem. Eduardo estava exatamente como se lembrava, talvez até mais atraente. O terno escuro realçava seus ombros largos, e seus olhos escuros mantinham a mesma intensidade que um dia a havia apaixonado. Mamãe, esse é o Eduardo. Ele me ajudou a voltar para você. Gabriel disse inocentemente, sem perceber a tensão no ar. Beatriz tentou falar, mas as palavras não saíam. Beatriz. Eduardo conseguiu sussurrar seu nome. Gabriel, vai lá com a tia Carmen 1 minutinho. Beatriz disse sem tirar os olhos de Eduardo. Gabriel olhou de um para outro, percebendo que algo importante estava acontecendo, mas obedeceu. O que você está fazendo aqui? Beatriz finalmente conseguiu falar. Tenho uma reunião de negócios. E você? Este evento é seu? É da minha empresa. Sua empresa? Eduardo não conseguia esconder a surpresa. Sim, organização de eventos. Eu mudei de profissão depois que... Ela não terminou a frase. Eles ficaram se olhando em silêncio por alguns segundos. 5 anos de mágoas, dúvidas e sentimentos não resolvidos pairavam no ar entre eles. Beatriz, Não, ela o interrompeu. Não aqui, não agora. Mas eu preciso explicar. Explicar o quê, Eduardo? Como você me abandonou grávida no altar. Como você desapareceu sem dar uma satisfação. A dor antiga estava voltando à superfície. Gabriel apareceu correndo novamente, interrompendo a conversa tensa. Mãe, o tio Eduardo tem os mesmos olhos que eu, ele disse animadamente. A observação inocente da criança criou um silêncio constrangedor. Eduardo olhou mais atentamente para Gabriel e uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. A idade da criança, os olhos, o timing. Eu preciso ir, Beatriz disse rapidamente, percebendo o rumo que os pensamentos de Eduardo estavam tomando. Beatriz, espera. Mas ela já havia pego Gabriel pela mão e caminhado rapidamente na direção oposta. Eduardo ficou parado ali, processando o que havia acontecido. Gabriel Ferreira, 4 anos, olhos escuros como os seus, filho de Beatriz. A matemática era simples e devastadora. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Cancelou a reunião com os investidores japoneses
e ficou andando pelo apartamento até altas horas. Gabriel, seu filho, tinha quase certeza agora. 5 anos atrás, ele havia abandonado Beatriz grávida. O bebê que nasceu foi criado sem pai, sem conhecer sua verdadeira origem. O peso da culpa era esmagador. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para um investigador particular. Quero que você descubra tudo sobre uma mulher chamada Beatriz Ferreira. Ela tem uma empresa de eventos e um filho de 4 anos chamado Gabriel. Que tipo de informação, especificamente? Tudo. Endereço, dados pessoais, situação financeira da empresa, escola da criança, tudo. Em 2 dias, Eduardo tinha um relatório completo em suas mãos. Beatriz morava em uma casa simples no bairro da Liberdade com a mãe, Dona Helena. Sua empresa estava crescendo, mas ainda enfrentava dificuldades financeiras típicas de pequenos negócios. Gabriel estudava em uma escola particular de porte médio e participava de aulas de natação aos sábados. Mas o que mais impactou Eduardo foi uma informação específica. Gabriel havia nascido exatamente 6 meses depois do casamento, que não aconteceu. A matemática confirmava suas suspeitas. Eduardo começou a frequentar os locais que sabia que Beatriz estaria. Não se aproximava, apenas observava de longe. Viu-a buscando Gabriel na escola. Viu-os almoçando em um restaurante simples no domingo. Viu-a trabalhando até tarde da noite na organização de um evento. O que mais o impressionou foi como Gabriel era uma criança feliz e bem ajustada, apesar de crescer sem pai. Beatriz havia feito um trabalho excepcional criando-o sozinha. Uma semana depois do encontro no hotel, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele contratou a empresa de Beatriz para organizar uma série de eventos corporativos de sua construtora. Senhor Eduardo, a senhora Beatriz está na linha, sua secretária anunciou. Alô? A voz de Beatriz soava profissional, mas havia uma tensão subjacente. Beatriz, sou Eduardo. Gostaria de contratar seus serviços para alguns eventos da minha empresa. Houve uma pausa longa. Eduardo, não acho que seja uma boa ideia. É trabalho, Beatriz, puramente profissional. Minha empresa precisa de uma organizadora competente e ouvi ótimas referências sobre você. Beatriz estava dividida. Precisava do dinheiro. A empresa ainda enfrentava dificuldades financeiras, mas trabalhar com Eduardo seria emocionalmente complicado. Que tipo de eventos? Um lançamento imobiliário para investidores, uma festa de fim de ano para funcionários e um evento de networking. 3 eventos nos próximos 2 meses. Beatriz fez os cálculos rapidamente. O valor dos 3 contratos seria suficiente para quitar as dívidas da empresa e ainda sobrar um valor considerável. Eu vou precisar de autonomia total na organização. Você não interfere nas minhas decisões. Combinado. E os pagamentos são feitos conforme cronograma pré-estabelecido. Sem problema. Então podemos marcar uma reunião para discutir detalhes. No dia da reunião, Beatriz chegou ao escritório de Eduardo acompanhada de Gabriel. Carmen havia ficado doente e ela não tinha com quem deixar o filho. Desculpa, mas não tive como deixar ele em casa hoje. Beatriz explicou constrangida. Não tem problema. Eduardo tentava manter a compostura, mas ter Gabriel ali, no seu escritório, mexia profundamente com ele. Gabriel, por sua vez, ficou fascinado com o escritório. As grandes janelas com vista para a cidade, os quadros nas paredes, a mesa imponente. Oi, tio Eduardo! Ele acenou alegremente. Oi, Gabriel. Como você está? Bem, minha mãe disse que você vai contratar ela para fazer festa para você. Eduardo sorriu. É isso mesmo. Sua mãe é muito boa no que faz. Durante a reunião, Gabriel permaneceu sentado em uma poltrona, desenhando em um caderno que trouxera. Ocasionalmente, ele levantava os olhos e observava Eduardo com curiosidade. Você é rico, tio Eduardo? Gabriel perguntou de repente, com a sinceridade típica das crianças. Gabriel! Beatriz o repreendeu, constrangida. Não tem problema. Eduardo riu. Por que pergunta isso, Gabriel? Porque seu escritório é muito grande e bonito, maior que nossa sala. Eduardo sentiu uma pontada no peito.
Enquanto ele morava sozinho em um apartamento luxuoso, seu filho crescia em condições modestas. Tamanho não é tudo na vida, Gabriel. O que importa é ser feliz onde se está. Eu sou feliz, Gabriel sorriu. Eu tenho a melhor mãe do mundo. Beatriz corou com o elogio do filho. Depois dessa reunião, os encontros se tornaram mais frequentes. Eduardo sempre encontrava desculpas para conferir os preparativos dos eventos e Beatriz, profissional que era, mantinha a cordialidade necessária. Gabriel sempre acompanhava a mãe e gradativamente foi se afeiçoando ao tio Eduardo. Ele contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre seus desenhos animados favoritos. Eduardo bebia cada palavra, tentando recuperar 4 anos perdidos. Mãe, por que o tio Eduardo não tem filho? Gabriel perguntou um dia no carro, voltando de uma reunião. Beatriz quase perdeu o controle da direção. Por que você pergunta isso? Porque ele sempre fica muito feliz quando conversa comigo. Parece que ele gosta de criança. Nem todas as pessoas têm filhos, Gabriel. Mas ele ia ser um bom papai. Ele sabe muita coisa e é legal. As palavras inocentes do filho atravessaram o coração de Beatriz como uma lâmina afiada. Gabriel estava se afeiçoando a Eduardo e isso a assustava profundamente. Naquela noite, Beatriz conversou com sua mãe. Mãe, eu acho que estou cometendo um erro aceitando esses trabalhos do Eduardo. Dona Helena estava tricotando na sala, como fazia todas as noites. Por quê, filha? O Gabriel está se apegando a ele, e eu tenho medo de que isso acabe magoando meu filho. E você? Está se apegando também? Beatriz demorou para responder. Eu não sei, mãe. Eu odeio admitir, mas às vezes parece que nada mudou entre nós. A química ainda está lá. Filha, você pode me contar uma coisa? O Gabriel é filho dele, não é? Beatriz havia temido essa pergunta por anos. Sua mãe sempre foi perceptiva, mas nunca havia confrontado diretamente o assunto. É, ela sussurrou. E ele sabe? Eu acho que está começando a suspeitar. Dona Helena parou de tricotar e olhou séria para a filha. Beatriz, independente do que aconteceu entre vocês, esse homem é pai do Gabriel. E pelo que estou vendo, o Gabriel está precisando de uma figura paterna na vida dele. Mãe, você não entende. Ele me abandonou no altar, me humilhou na frente de todos. Entendo sim, filha. Mas as pessoas mudam, e o Gabriel tem o direito de conhecer o pai. Beatriz sabia que a mãe tinha razão, mas o medo de ser magoada novamente era mais forte que a razão. Alguns dias depois, durante a organização do lançamento imobiliário, aconteceu um incidente que mudaria tudo. Gabriel havia acompanhado Beatriz ao local do evento para uma vistoria final. Era um sábado de manhã, e o salão estava sendo preparado pelos fornecedores. Mãe, posso ir brincar lá fora? Gabriel apontou para o jardim do hotel. Pode, mas não sai do jardim e fica onde eu possa te ver. Gabriel correu para fora, feliz por ter um espaço para brincar. O jardim tinha uma pequena fonte e alguns bancos. Ele começou a brincar de pique-esconde atrás das árvores. Foi quando tropeçou em uma irregularidade do chão e caiu, batendo o joelho em uma pedra. O corte não era profundo, mas sangrava e doía muito. Mãe! Gabriel gritou, chorando alto. Beatriz, que estava coordenando a montagem das mesas dentro do salão, ouviu o grito e correu para fora. Ao ver o filho machucado e sangrando, ela entrou em pânico. Meu Deus, Gabriel, o que aconteceu? Eu caí, mãe. Está doendo muito. Beatriz tentou limpar o ferimento com um lenço, mas o sangue não parava de sair. Suas mãos tremiam de nervosismo. Foi nesse momento que Eduardo chegou ao hotel para uma última conferência dos detalhes do evento. Ao ouvir o choro de uma criança no jardim, ele se dirigiu para lá e encontrou a cena. O que aconteceu? Ele se aproximou rapidamente. Ele caiu e cortou o joelho. Eu não sei o que fazer. Beatriz estava claramente nervosa. Eduardo se agachou ao lado de Gabriel com calma. Gabriel, me deixa ver aqui. Com cuidado, ele examinou o ferimento. É só um corte superficial, não precisa de ponto, mas precisa limpar bem e fazer um curativo. Tio Eduardo, está doendo muito. Gabriel soluçava. Eu sei, campeão, vamos cuidar disso agora. Eduardo pegou o menino no colo com naturalidade. Beatriz, tem uma farmácia aqui perto.
Vamos comprar os materiais para fazer o curativo. Na farmácia, Eduardo comprou tudo o que era necessário: água oxigenada, gaze, esparadrapo e um band-aid com desenho de super-herói. Agora vamos voltar e cuidar desse ferimento, ele disse para Gabriel, que havia parado de chorar. De volta ao hotel, Eduardo limpou o ferimento com cuidado, explicando cada passo para Gabriel para distraí-lo da dor. Primeiro a gente limpa bem para não infeccionar. Depois coloca a gaze para proteger. E por último, o band-aid do super-herói para dar força para você. Gabriel observava tudo com atenção. Você sabe cuidar de machucado, tio Eduardo. Aprendi quando era criança. Eu me machucava muito brincando. Você brincava de quê? Futebol, pique-esconde, corrida, igual você. Beatriz observava a cena com um misto de emoção e confusão. Eduardo cuidava de Gabriel com uma naturalidade paternal que a surpreendeu. Suas mãos eram firmes, mas delicadas. Sua voz era calma e tranquilizadora. Pronto, Eduardo terminou o curativo. Agora você está protegido, mas tem que ter cuidado nos próximos dias, não pode molhar. Obrigado, tio Eduardo. Gabriel abraçou Eduardo espontaneamente. Nesse abraço, algo mudou definitivamente no coração de Eduardo. Sentir aquele menino pequeno e corajoso em seus braços, confiar nele, chamá-lo de tio. Era ao mesmo tempo a experiência mais gratificante e mais dolorosa de sua vida. Obrigada, Beatriz disse baixinho. Eu fiquei muito nervosa. É normal. Quando é nosso filho, a gente fica assim mesmo. Eduardo disse sem pensar, e depois percebeu a implicação de suas palavras. Beatriz o encarou diretamente. Nosso filho? Eduardo entendeu que havia chegado o momento da verdade. Beatriz, eu sei que Gabriel é meu filho. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriel, alheio à conversa dos adultos, brincava com o band-aid novo. Como você sabe? Beatriz perguntou em voz baixa. A idade dele, os olhos, as datas, não é difícil de calcular. E o que pretende fazer com essa informação? Eduardo a olhou intensamente. Quero ser parte da vida dele. Quero ser o pai que ele merece ter. Agora você quer, 5 anos depois? Beatriz, eu sei que não tenho esse direito. Eu sei que estraguei tudo, mas... Mas nada, Eduardo. A voz de Beatriz estava crescendo em volume e ela percebeu que Gabriel estava prestando atenção. Vamos conversar sobre isso em outro momento. Quando? Não sei. Preciso pensar. O lançamento imobiliário aconteceu na semana seguinte e foi um sucesso absoluto. Beatriz havia superado suas expectativas profissionais, organizando um evento sofisticado e impecável. Investidores importantes de São Paulo compareceram e várias unidades foram vendidas na própria noite. Durante a festa, Eduardo observava Beatriz comandar toda a operação com maestria. Ela estava deslumbrante em um vestido preto elegante, o mesmo colar de pérolas que usava no hotel. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. Parabéns, Beatriz, o evento está perfeito. Eduardo se aproximou dela durante uma pausa. Obrigada, é meu trabalho. É muito mais que trabalho. Você tem um talento especial. Beatriz corou levemente com o elogio, mas manteve a postura profissional. Eduardo, sobre nossa conversa... Sim, eu concordo que precisamos conversar, mas não aqui. Onde você quiser. Amanhã, depois que Gabriel estiver na escola. Na praça perto da minha casa. 2 horas da tarde. Eduardo passou a noite inteira ensaiando o que diria para Beatriz. Como explicar 5 anos de ausência? Como justificar a covardia? Como convencê-la a lhe dar uma chance de ser pai? No dia seguinte, ele chegou à praça 15 minutos antes do horário marcado. Era uma praça simples, com alguns brinquedos infantis e bancos sob sombra de árvores antigas. Algumas mães acompanhavam crianças pequenas, idosos jogavam dominó, a vida cotidiana de um bairro de classe média de São Paulo. Beatriz chegou pontualmente às 2 horas. Usava uma blusa branca simples, calça jeans e tênis, sem maquiagem elaborada. Com os cabelos presos em um rabo de cavalo, ela parecia mais nova, mais próxima da mulher que ele havia conhecido anos atrás. Oi,
Ela se sentou no banco ao lado dele, mantendo uma distância segura. Oi, obrigado por aceitar conversar. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, observando as crianças brincando no playground. Então, você quer me explicar por que abandonou seu filho antes mesmo dele nascer? Beatriz foi direta ao ponto. Eduardo respirou fundo. Eu recebi uma ligação no dia do nosso casamento. Meu sócio disse que minha empresa estava sendo investigada por sonegação e lavagem de dinheiro. E? Eu entrei em pânico. Pensei que ia perder tudo, que poderia até ser preso. Não queria arrastar você para esse escândalo. Beatriz o encarou com incredulidade. Então você decidiu por mim? Decidiu que eu não era forte o suficiente para enfrentar problemas ao seu lado? Não foi isso. Foi sim, Eduardo. Você me tratou como uma criança indefesa em vez de confiar em mim como sua parceira. Eduardo baixou a cabeça, sabendo que ela estava certa. E qual foi o resultado da investigação? Beatriz continuou. Foi um mal-entendido. Os documentos eram de outra empresa. Um mal-entendido? A voz de Beatriz subiu uma oitava. Você destruiu nossa família por causa de um mal-entendido? Eu sei como isso soa, mas naquele momento você escolheu sua covardia em vez da nossa família. Beatriz se levantou do banco. Eduardo, você abandonou uma mulher grávida no altar por causa de um medo irracional. Como posso confiar que você não vai abandonar o Gabriel da mesma forma? Eduardo se levantou também. Porque agora eu entendo o que perdi. Porque nos últimos 5 anos não passou um dia sem eu me arrepender da minha decisão. Arrependimento não é suficiente. Então me diga o que é suficiente. O que eu preciso fazer para ter uma chance de conhecer meu filho? Beatriz olhou para ele por um longo momento. Você realmente quer ser pai do Gabriel? Ou só quer aliviar sua consciência culpada? Eu quero ser o pai que ele merece. Quero compensar todo o tempo perdido. Não dá para compensar tempo perdido, Eduardo. Você não estava aqui quando eu passei noites em claro com ele doente. Você não estava aqui quando ele deu os primeiros passos, quando falou as primeiras palavras. Você não estava aqui quando ele perguntava por que não tinha papai como os outros meninos. Cada palavra de Beatriz era como uma punhalada no coração de Eduardo. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso tentar construir um futuro. E como exatamente você pretende fazer isso? Começando devagar, deixando que Gabriel me conheça naturalmente, sem pressão, provando que sou confiável. Beatriz voltou a se sentar no banco, visivelmente cansada. Eduardo, o Gabriel já está se afeiçoando a você. Se você decidir sair da vida dele de novo, eu não vou sair. Como eu posso ter certeza disso? Porque desta vez eu sei o que estou perdendo. Eles ficaram em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu preciso estabelecer algumas regras, Beatriz disse finalmente. Quais? Primeiro, você nunca vai contar para o Gabriel que é pai dele até eu decidir que ele está pronto. Combinado. Segundo, qualquer encontro entre vocês será supervisionado por mim. Tudo bem. Terceiro, se em qualquer momento eu sentir que você está confundindo o Gabriel ou fazendo mal para ele, eu corto qualquer contato. Entendido. E quarto, isso não significa que nós vamos tentar reatar qualquer coisa. Isso é exclusivamente sobre o Gabriel. Eduardo sentiu uma pontada de dor com essa última regra, mas concordou. Combinado. Então podemos tentar. Mas, Eduardo, uma chance. Só uma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a fazer parte da rotina de Gabriel, de forma gradual e natural. Ele aparecia nos eventos que Beatriz organizava, sempre encontrando uma desculpa plausível. Gabriel sempre ficava animado ao vê-lo. Tio Eduardo, você veio! Gabriel correu para ele durante um evento corporativo. Claro que vim. Como está o joelho? Já sarou. Olha! Gabriel levantou a perna da calça para mostrar que não havia mais curativo. Que bom! Você se cuidou direitinho. Eduardo começou a aprender sobre a personalidade de seu filho.
Gabriel era inteligente além da idade, mas também tinha momentos de birra típicos de criança de 4 anos. Ele amava desenhar, especialmente carros e prédios. Era curioso sobre como as coisas funcionavam e fazia perguntas constantes. Tio Eduardo, por que os prédios não caem? Gabriel perguntou durante uma visita ao canteiro de obras de um empreendimento de Eduardo. Porque eles têm uma estrutura forte por dentro, como se fosse um esqueleto. Um esqueleto de verdade? Eduardo riu. Não, um esqueleto de ferro e concreto. Quer ver? Ele mostrou para Gabriel as colunas e vigas do prédio em construção, explicando de forma simples como funcionava a engenharia. Gabriel absorvia tudo com fascinação. Quando eu crescer, eu quero construir prédios igual você. O coração de Eduardo se apertou de emoção e orgulho. Beatriz observava essas interações com sentimentos confusos. Por um lado, era reconfortante ver Gabriel feliz e estimulado. Por outro, cada demonstração de carinho entre pai e filho reforçava o que poderia ter sido e nunca foi. Ele é uma boa influência para o Gabriel. Dona Helena comentou uma noite, depois que Eduardo havia levado Gabriel ao parque. É, Beatriz admitiu relutantemente. E para você? Como tem sido para você ter ele de volta na sua vida? Confuso, mãe, muito confuso. Você ainda sente alguma coisa por ele? Beatriz demorou para responder. Eu tento não sentir, mas às vezes, parece que nada mudou. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque eu não posso me permitir ser vulnerável assim de novo. Eu tenho o Gabriel para pensar agora. Um dia, enquanto organizava uma festa infantil, Beatriz recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre Eduardo. Senhora Beatriz, aqui é da Secretaria do Hospital das Clínicas. O senhor Eduardo Santana está internado e pediu para ligarmos para a senhora. O sangue de Beatriz gelou. Como assim internado? O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro esta manhã. Nada grave, mas precisa ficar em observação. Ele disse que a senhora cuidaria do Gabriel caso algo acontecesse com ele. Beatriz ficou confusa. Como assim cuidaria do Gabriel? Desculpe, senhora. Talvez eu tenha me confundido. Ele só pediu para avisarmos a senhora sobre o acidente. Beatriz desligou o telefone com o coração acelerado. Eduardo havia colocado ela como contato de emergência. Isso significava que não havia mais ninguém importante em sua vida. Carmen, você pode ficar com o Gabriel esta tarde? Eu preciso sair. No hospital, Beatriz encontrou Eduardo em um quarto semi-privado, com alguns arranhões no rosto e o braço esquerdo enfaixado. Como você está? Ela se aproximou da cama com cuidado. Beatriz, você veio. Ele tentou se sentar melhor. Não era necessário. O hospital ligou dizendo que eu era seu contato de emergência. Eduardo corou levemente. É que eu não tenho mais ninguém para ligar. Como assim não tem ninguém? Meus pais se foram há 2 anos. Não tenho irmãos. Meus amigos... Ele deu de ombros. Depois que cancelei o casamento, me isolei de todo o mundo. Beatriz se sentou na cadeira ao lado da cama. Eduardo, você tem vivido sozinho todos esses anos? Sim. Trabalho, casa, trabalho, casa. Essa é minha rotina. E namoradas, relacionamentos? Nenhum sério. Eu sempre... Ele hesitou. Sempre o quê? Sempre comparava com você, e nunca ninguém chegava perto. Beatriz sentiu algo se mexer em seu peito, mas tentou ignorar. O que aconteceu no acidente? Estava vindo para o evento da festa infantil que você está organizando hoje. Um motorista passou no sinal e bateu na lateral do meu carro. Você estava vindo para o meu evento? Gabriel me convidou ontem. Disse que era aniversário do amiguinho dele e que tinha pedido para a mãe me convidar. Beatriz se lembrou da conversa. Gabriel havia insistido para que ela convidasse o tio Eduardo para a festa. Ela havia aceitado relutantemente, sem imaginar que ele realmente viria. O médico disse que você precisa ficar em observação. Até amanhã cedo. É só precaução por causa da pancada na cabeça. Beatriz ficou ali por mais 1 hora, conversando sobre assuntos diversos. Era a conversa mais longa e tranquila que tinham tido desde o reencontro. Beatriz? Sim? Obrigado por vir. Significa muito para mim. Naquela noite,
Beatriz contou para Gabriel que o tio Eduardo havia se machucado e não poderia ir à festa. Ele está bem? Gabriel ficou visivelmente preocupado. Está sim. Só precisa descansar. Posso visitá-lo? Amanhã ele já estará em casa. Então posso levar um desenho para ele? Pode. Gabriel passou o resto da noite desenhando um desenho de um homem de terno com um band-aid na testa, escrevendo "Melhoras tio Eduardo", com letras tortas. No dia seguinte, Beatriz levou Gabriel para visitar Eduardo em seu apartamento. Era a primeira vez que ela entrava na casa onde ele morava sozinho há 5 anos. O apartamento era luxuoso, mas frio. Móveis caros, mas sem personalidade. Não havia fotos, objetos pessoais ou qualquer indicação de que alguém realmente vivia ali. Tio Eduardo, como você está? Gabriel correu para Eduardo, que estava no sofá com o braço ainda enfaixado. Muito melhor agora que vocês vieram me visitar. Eu fiz um desenho para você. Gabriel mostrou orgulhoso sua criação artística. Está lindo. Vou colocar na geladeira. Enquanto Gabriel explorava o apartamento com curiosidade, Beatriz observava o ambiente. Você realmente mora aqui sozinho há 5 anos? Moro. Não tem nenhuma foto. Eduardo olhou ao redor, como se visse o apartamento pela primeira vez. Eu acho que nunca prestei atenção nisso. Tio Eduardo, por que sua casa é tão vazia? Gabriel perguntou com a sinceridade das crianças. Eduardo não soube o que responder. Casas ficam mais bonitas quando tem família morando nelas. Gabriel continuou. A nossa casa é pequena, mas tem um monte de coisas legais. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, Eduardo se questionou sobre a vida que havia construído. Sucesso profissional, dinheiro, apartamento luxuoso. Mas nada disso aquecia o vazio em seu peito quando ficava sozinho à noite. Nos dias seguintes, Eduardo se recuperou rapidamente do acidente. Mas algo havia mudado nele. As visitas de Beatriz e Gabriel ao hospital e depois ao apartamento haviam mostrado claramente o que estava faltando em sua vida. Conexão humana genuína. Ele começou a fazer mudanças sutis. Colocou algumas fotos em porta-retratos pela casa. Comprou plantas para tornar o ambiente mais vivo. Mudou a decoração para algo mais aconchegante. Está diferente aqui, Beatriz comentou durante uma visita de Gabriel. Você achou? Tentei deixar mais caseiro. Ficou melhor. Durante essas visitas regulares, Beatriz começou a ver um lado de Eduardo que não conhecia. Ele era atencioso, paciente, carinhoso com Gabriel. Fazia perguntas sobre a escola, os amigos, os sonhos da criança. Parecia genuinamente interessado em conhecer seu filho. Uma tarde, enquanto Gabriel brincava com carrinhos no chão da sala, Beatriz e Eduardo conversavam no sofá. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você explicou para o Gabriel sobre o pai dele? O que ele sabe? Beatriz suspirou. Eu disse que o papai dele morava muito longe e não podia visitar, que um dia talvez pudesse conhecer. E ele aceitou essa explicação? Crianças de 4 anos acreditam no que os adultos dizem, mas ultimamente ele tem feito mais perguntas. Que tipo de perguntas? Se o papai é bonito, se é legal, se gosta de futebol, coisas assim. Eduardo sentiu um aperto no peito. E o que você responde? Que ele é sim bonito e legal, e que gosta de futebol. Ela olhou para Eduardo significativamente. Você fala bem de mim para ele? Eu nunca falaria mal do pai dele, independente do que aconteceu entre nós. Eduardo ficou emocionado com a generosidade de Beatriz, mesmo depois de tudo que havia passado. Beatriz, como você consegue ser tão madura sobre tudo isso? Porque o Gabriel não tem culpa dos nossos problemas. Ele merece crescer sem traumas, sem raiva, sem ressentimentos. Você é uma mãe incrível. Não tive escolha. Tive que aprender a ser. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão importante. Ligou para um psicólogo e marcou uma consulta. Doutor, eu abandonei a mulher que amava grávida no altar há 5 anos. Agora reencontrei ela e meu filho e quero ser uma pessoa melhor. Precisa da sua ajuda. O terapeuta, Dr. Roberto Silva,
era um homem de 60 anos com vasta experiência em terapia familiar. Eduardo, conte-me mais sobre o que aconteceu naquele dia. Eu entrei em pânico. Achei que ia perder tudo e não quis arrastar ela para isso. E o que você sentia em relação a se tornar pai? Eduardo demorou para responder. Medo. Muito medo. Medo de quê, especificamente? De não ser um bom pai. Meu próprio pai me abandonou quando eu tinha 7 anos. Nunca tive um exemplo de paternidade. Agora estamos chegando no ponto principal. Dr. Roberto fez algumas anotações. Você repetiu com seu filho o que seu pai fez com você. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eduardo, esse padrão de abandono pode ser quebrado, mas vai exigir trabalho, autoconhecimento e muito comprometimento. Nas semanas seguintes, Eduardo se dedicou intensamente à terapia. Explorou suas questões de abandono, seus medos, suas limitações emocionais. Pela primeira vez na vida, ele começou a entender os mecanismos por trás de suas ações. Paralelamente, sua relação com Gabriel continuava crescendo. O menino havia se tornado presença constante em sua vida, visitando regularmente com Beatriz. Tio Eduardo, você pode me ensinar a dirigir? Gabriel perguntou um dia. Você ainda é muito pequeno para dirigir de verdade, mas posso te ensinar no videogame. Você tem videogame? Eduardo percebeu que sua casa não tinha nada adequado para uma criança. No dia seguinte, comprou um videogame, alguns jogos educativos e montou um cantinho especial para Gabriel. Por que você fez isso? Beatriz perguntou ao ver as mudanças. Para que ele se sinta em casa aqui. Eduardo, você não precisa comprar o carinho dele. Não estou comprando. Estou tentando ser o pai que ele merece. E como você sabe que tipo de pai ele merece? Estou aprendendo, na terapia, observando vocês, tentando entender. Beatriz ficou surpresa. Você está fazendo terapia? Sim, 2 vezes por semana. Por quê? Porque quero quebrar o ciclo. Não quero ser para o Gabriel o que meu pai foi para mim. Essa revelação mudou algo no olhar de Beatriz sobre Eduardo. Pela primeira vez, ela viu que ele estava realmente comprometido em mudar, em crescer como pessoa. Alguns dias depois, aconteceu algo que testou todos eles. Gabriel estava no parquinho perto da casa de Beatriz quando se machucou novamente. Desta vez, mais seriamente. Ele havia caído do escorregador e batido a cabeça no chão. Beatriz, Beatriz! Carmen correu para avisar. Gabriel caiu e está sangrando muito. Beatriz correu para o parquinho e encontrou Gabriel consciente, mas com um corte na testa que sangrava abundantemente. Ela entrou em pânico novamente. Meu Deus, ele precisa ir para o hospital. Mãe, está doendo. Gabriel chorava com as mãos no rosto. Beatriz estava tão nervosa que não conseguia raciocinar claramente. Sua primeira reação foi ligar para Eduardo. Eduardo, o Gabriel se machucou. Você pode vir aqui? Eu não sei o que fazer. Onde vocês estão? No parquinho perto de casa. Já estou indo. Fica calma. Eduardo chegou em 15 minutos e encontrou Beatriz em estado de pânico absoluto. Beatriz, respira fundo. Ele está consciente. Isso é bom sinal. Eduardo se agachou para examinar Gabriel. Gabriel, como você está se sentindo? Está doendo, tio Eduardo. Eu sei. Vamos cuidar de você agora. Eduardo pegou Gabriel no colo com cuidado. Beatriz, vamos para o hospital, eu dirijo. No caminho, Eduardo manteve a calma, conversando com Gabriel para mantê-lo acordado e distraído. Beatriz, por sua vez, estava claramente em choque. Vai ficar tudo bem. Eduardo segurou a mão dela. Vai ficar tudo bem. No hospital, Gabriel recebeu 3 pontos na testa, mas os exames mostraram que não havia nada grave. Durante toda a espera, Eduardo permaneceu calmo e sereno, cuidando tanto de Gabriel quanto de Beatriz. Como você consegue ficar tão tranquilo? Beatriz perguntou enquanto aguardavam o resultado dos exames. Alguém precisa estar tranquilo para tomar as decisões certas. Eu sou uma mãe terrível. Sempre entro em pânico quando ele se machuca. Você não é terrível. Você é humana. E se importar tanto com ele, só mostra o quanto você o ama. Naquela noite, depois que Gabriel estava dormindo seguramente em casa, Beatriz refletiu sobre o que havia acontecido.
Quando precisou de alguém, sua primeira reação foi ligar para Eduardo. Ela havia confiado nele instintivamente. Mãe, eu acho que estou me apaixonando por ele de novo, Beatriz confessou para Dona Helena. E isso é ruim? É perigoso. E se ele me machucar de novo? E se não machucar? Filha, às vezes vale a pena correr o risco. Mas eu não sou mais só eu. Tenho o Gabriel para proteger. E o Gabriel está florescendo com a presença do pai. Qualquer pessoa consegue ver isso. Beatriz sabia que a mãe tinha razão. Gabriel havia mudado nas últimas semanas. Estava mais confiante, mais comunicativo, mais feliz. Alguns dias depois, durante uma festa corporativa que Beatriz organizava, Gabriel fez algo que mudaria tudo. A festa era para os funcionários de uma grande empresa e havia muitas famílias presentes com crianças. Gabriel estava brincando com outras crianças quando uma delas perguntou: Gabriel, onde está seu pai? Meu pai? Gabriel pareceu confuso pela primeira vez. Sim, todo mundo aqui veio com pai e mãe. Onde está o seu? Gabriel olhou ao redor e viu Eduardo conversando com alguns empresários próximo ao bar. Ali. Ele apontou para Eduardo naturalmente. A criança olhou na direção indicada. Aquele homem de terno? Sim, aquele é meu pai. Beatriz, que estava coordenando os garçons perto dali, ouviu a conversa e sentiu seu coração parar. Gabriel havia assumido naturalmente que Eduardo era seu pai. Durante o resto da festa, Gabriel apresentou Eduardo como meu pai para várias pessoas. Eduardo, que escutou algumas dessas apresentações, ficou emocionado e confuso ao mesmo tempo. Beatriz, ele se aproximou dela no final da festa. Gabriel está me apresentando como pai dele para as pessoas. Eu sei, eu ouvi. O que fazemos? Não sei. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. Talvez seja a hora de contar a verdade para ele. Beatriz ficou nervosa com a sugestão. Ele só tem 4 anos, Eduardo. Como vamos explicar toda essa situação? Não precisamos explicar tudo. Só confirmar o que ele já está sentindo. Naquela noite, Beatriz conversou com Gabriel sobre o que havia acontecido na festa. Gabriel, por que você apresentou o tio Eduardo como seu pai hoje? Gabriel brincava com seus carrinhos no chão do quarto. Porque ele parece com meu pai. Como assim parece com seu pai? Ele tem os mesmos olhos que eu. E ele cuida de nós quando a gente precisa. E ele gosta muito de mim. Gabriel levantou os olhos dos brinquedos. Mãe, o tio Eduardo é meu pai? Beatriz sentiu que chegara a hora da verdade. Ela se sentou no chão ao lado do filho. Sim, Gabriel, o tio Eduardo é seu pai. Eu sabia! Gabriel pulou de alegria. Por isso ele é tão legal comigo. Mas, Gabriel, existe uma coisa importante que você precisa entender. O quê? Seu pai foi embora quando você era bebê porque ele ficou com medo. Agora ele voltou e quer aprender a ser seu pai. Gabriel processou a informação com a simplicidade típica das crianças. Ele não vai embora de novo? Ele prometeu que não vai. E agora nós vamos ser uma família? Essa pergunta deixou Beatriz sem resposta. Eu não sei, meu amor, isso é complicado. Mas eu quero que ele seja meu pai de verdade. Ele já é seu pai de verdade, Gabriel. Então, por que ele não mora aqui com a gente? Beatriz percebeu que havia aberto uma caixa de Pandora. Gabriel, agora sabendo a verdade, queria uma família tradicional. No dia seguinte, ela contou para Eduardo sobre a conversa com Gabriel. Como ele reagiu? Ficou feliz, disse que já sabia, mas agora ele quer saber por que não moramos todos juntos. Eduardo sentiu uma pontada de esperança. E o que você respondeu? Que é complicado. É complicado? Claro que é, Eduardo. Não somos um casal. Somos apenas 2 pessoas criando uma criança juntas. Apenas isso? Beatriz evitou o olhar dele. Sim, mas Eduardo podia ver na expressão dela que havia mais do que ela estava admitindo. Nas semanas seguintes, a dinâmica mudou completamente. Gabriel agora chamava Eduardo de pai, abertamente, e falava sobre ele na escola e com os amigos. A transição foi natural e feliz para a criança. Pai, você vai na apresentação da escola na sexta? Gabriel perguntou durante um almoço no apartamento de Eduardo. Claro que vou. Que apresentação é essa? É sobre profissões.
Cada criança vai falar sobre a profissão do pai ou da mãe. Eduardo olhou para Beatriz. E sobre o que você vai falar? Sobre construção de prédios. Vou dizer que meu pai constrói casas para as pessoas morarem. O orgulho na voz de Gabriel emocionou Eduardo profundamente. Na sexta-feira, Eduardo compareceu à escola de Gabriel para a apresentação. Foi a primeira vez que apareceu publicamente como pai de Gabriel, e várias mães da escola ficaram curiosas. Você é o pai do Gabriel? Uma das mães se aproximou. Nunca o vimos antes. Sim, sou pai dele, Eduardo respondeu com orgulho. Que bom! Gabriel sempre falava que o pai morava longe. É bom saber que vocês se reencontraram. Eduardo percebeu como Gabriel havia lidado com a ausência paterna de forma madura, sem criar histórias fantasiosas ou demonstrar ressentimento. Durante a apresentação, Gabriel falou com segurança sobre a profissão do pai, mostrando conhecimento sobre construção civil que havia adquirido nas conversas com Eduardo. Meu pai constrói prédios muito altos, Gabriel disse orgulhoso. Ele me explicou que tem que ter um esqueleto de ferro para não cair. Toda a plateia riu da explicação simplificada mais correta. Depois da apresentação, Eduardo, Beatriz e Gabriel foram tomar um sorvete para comemorar. Pai, você gostou da minha apresentação? Gostei muito. Você explicou tudo direitinho. E agora você vai estar sempre nas festas da escola? Eduardo olhou para Beatriz antes de responder. Se sua mãe deixar, eu vou estar em todas. Claro que deixo, Beatriz respondeu. Você é pai dele. Naquela tarde, os três pareciam uma família normal. Gabriel corria na frente, Eduardo e Beatriz caminhavam lado a lado, conversando sobre planos para o filho. Para qualquer observador externo, eles eram um casal feliz com uma criança. Mas Beatriz ainda mantinha suas defesas levantadas. Uma noite, durante uma conversa no apartamento de Eduardo, Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai, por que você e a mamãe não se casam? Eduardo quase engasgou com o café que estava bebendo. Por que pergunta isso, Gabriel? Beatriz tentou desviar o assunto. Porque na escola todos os pais são casados. E vocês se gostam, eu vejo. Como você vê? Eduardo estava curioso com a perspectiva da criança. Vocês sempre ficam olhando um para o outro quando acham que eu não estou vendo. E quando estamos os três juntos, vocês ficam felizes. A percepção de Gabriel sobre a dinâmica entre os pais surpreendeu os dois adultos. Gabriel, ser pai e mãe de alguém não significa que as pessoas precisam ser casadas. Beatriz tentou explicar. Mas não seria mais legal se vocês fossem casados? Assim a gente podia morar na mesma casa. Eduardo sentiu seu coração acelerar com a possibilidade mencionada por Gabriel. Isso não é algo que se decide assim, Gabriel. Beatriz estava visivelmente desconfortável. Por que não? Porque é complicado. Tudo é complicado para vocês adultos. Gabriel suspirou dramaticamente, fazendo Eduardo rir. Depois que Gabriel adormeceu no sofá, Eduardo e Beatriz ficaram conversando. Ele tem razão, você sabe, Eduardo disse baixinho. Sobre o quê? Sobre nós nos olharmos quando achamos que ele não está vendo. Beatriz corou. Eduardo. Beatriz, eu sei que isso é complicado. Eu sei que machuquei você profundamente. Mas será que não poderíamos tentar reconstruir alguma coisa juntos? Eu não posso me arriscar a ser magoada de novo. E eu não posso me arriscar a perder vocês de novo. Eles ficaram se olhando em silêncio. A tensão sexual que sempre existira entre eles estava palpável no ar. Beatriz, não, Eduardo. Não podemos complicar ainda mais a situação. Mas quando ela se levantou para ir embora, Eduardo segurou seu braço suavemente. Só responde uma pergunta. Você ainda sente alguma coisa por mim? Beatriz olhou fundo nos olhos dele. Se eu sentir, muda alguma coisa? Muda tudo. Então é melhor eu não responder. Ela pegou Gabriel no colo com cuidado para não acordá-lo e foi embora, deixando Eduardo com mais perguntas do que respostas. Naquela madrugada, Beatriz não conseguiu dormir. Repassou mentalmente todos os momentos dos últimos meses. Eduardo cuidando de Gabriel no hospital, as tardes em família, os olhares que se trocavam, a facilidade com que haviam voltado a conversar. Será que seria possível recomeçar? Será que Eduardo havia realmente mudado?
E mais importante, será que ela estava disposta a correr o risco? Na manhã seguinte, Gabriel acordou animado. Mamãe, posso ligar para o papai? Era a primeira vez que Gabriel chamava Eduardo de papai em vez de pai, e isso não passou despercebido por Beatriz. Por que quer ligar para ele? Para perguntar se ele quer almoçar com a gente hoje. Beatriz percebia que Gabriel estava tentando aproximar os pais de forma inocente, mas determinada. Tá bom, pode ligar. Gabriel ligou para Eduardo com a animação típica de uma criança. Oi, papai. Quer almoçar com a gente hoje? Eduardo, que estava no escritório revisando contratos, sentiu o peito se aquecer ao ouvir Gabriel chamá-lo de papai. Claro que quero. Onde vocês querem ir? No restaurante que tem playground. Eduardo riu. Gabriel sempre escolhia lugares onde pudesse brincar. Combinado. Que horas? Pode ser meio-dia? Perfeita. Tchau, filho. Tchau, papai. Quando Gabriel desligou, ele estava radiante. Ele disse tchau, filho. Ele me chamou de filho. Beatriz sorriu com a alegria do menino, mas uma parte dela temia que Gabriel se apegasse demais e acabasse sofrendo se as coisas não dessem certo. No almoço, os três se divertiram como uma família de verdade. Gabriel brincou no playground, enquanto Eduardo e Beatriz conversaram sobre assuntos diversos. Trabalho, planos para Gabriel, lembranças do passado. Lembra quando falávamos sobre ter filhos? Eduardo disse de repente. Lembro. Você dizia que queria 2. E você queria 3. A vida tomou um rumo diferente do que planejávamos. Beatriz, eu sei que não posso mudar o passado, mas podemos construir um futuro diferente. Eduardo, não vamos falar disso na frente do Gabriel. Então vamos falar quando? Você sempre evita o assunto, porque é complicado. Para com isso de é complicado. Nada é tão complicado assim se as pessoas realmente quiserem resolver. Gabriel voltou correndo do playground nesse momento. Papai! Mamãe! Viram como eu consegui subir no negócio mais alto? Vimos sim. Eduardo e Beatriz responderam em uníssono, tentando disfarçar a tensão da conversa. No final da tarde, quando estavam se despedindo, Gabriel fez mais uma de suas perguntas diretas. Papai, você vai jantar em casa hoje? Eduardo olhou para Beatriz questionativamente. Gabriel, o papai não mora na nossa casa. Por que não? Porque ele tem a casa dele. Mas ele pode dormir na nossa casa de vez em quando? Beatriz estava ficando sem respostas para as perguntas persistentes do filho. Gabriel, vamos para casa, está ficando tarde. No caminho para casa, Gabriel estava quieto no banco de trás do carro. Mãe, você não gosta do papai? A pergunta direta pegou Beatriz desprevenida. Claro que gosto. Por que pergunta isso? Porque você nunca quer que ele fique com a gente por muito tempo. Não é isso, Gabriel. Então é o quê? Beatriz percebeu que estava passando para Gabriel a impressão de que não queria Eduardo por perto, o que poderia confundir a criança. Gabriel, eu gosto muito do seu pai. Ele é uma pessoa muito boa e eu fico feliz que ele seja seu pai. E por que vocês não ficam juntos então? Porque adultos são complicados, meu amor. Mas isso não muda nada entre você e ele. Essa resposta pareceu satisfazer Gabriel temporariamente. Naquela noite, Beatriz teve uma conversa séria com sua mãe. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Gabriel está pressionando para termos uma família tradicional. E você, o que você quer? Eu quero que Gabriel seja feliz. Isso eu sei. Mas o que você quer? Beatriz demorou para responder. Eu quero acreditar que é possível recomeçar, mas tenho medo. Filha, medo faz parte da vida. A questão é se você vai deixar o medo decidir por você. E se ele me machucar de novo? E se não machucar? E se vocês forem felizes juntos? Dona Helena se aproximou da filha. Beatriz, eu vivi 68 anos. Vi muita coisa. E uma coisa que aprendi é que a vida é muito curta para desperdiçar oportunidades de ser feliz. Mas mãe, e se? Filha, e se? Não é forma de viver. Eduardo provou que mudou. Gabriel está feliz. E você? Você está se permitindo ser feliz? Beatriz nunca havia pensado nisso dessa forma. Será que ela estava se sabotando por medo? Alguns dias depois,
Eduardo convidou Beatriz e Gabriel para passar um final de semana na casa de praia que tinha em Guarujá. Era a primeira vez que faziam algo assim como família. Posso aceitar? Beatriz perguntou para Gabriel. Claro, vai ser legal. Na praia, a dinâmica entre os três fluiu naturalmente. Eduardo ensinou Gabriel a fazer castelos de areia. Beatriz preparou sanduíches para o lanche e os três brincaram na água como uma família feliz. Mamãe, olha como o papai faz castelo bonito. Gabriel estava encantado com as habilidades arquitetônicas do pai aplicadas à areia. Muito bonito mesmo. Eduardo notou que Beatriz estava mais relaxada do que havia estado nos últimos meses. A praia tinha um efeito calmante sobre ela. À noite, depois que Gabriel adormeceu, eles conversaram na varanda da casa, ouvindo o som das ondas. Obrigada por hoje, Beatriz disse. Gabriel se divertiu muito. E você? Se divertiu também? Sim, fazia tempo que eu não relaxava assim. Beatriz, posso te fazer uma pergunta séria? Pode. Você consegue me perdoar pelo que fiz 5 anos atrás? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, eu acho que já te perdoei. A questão não é perdão. Então qual é a questão? Confiança. Como eu confio que você não vai surtar e me abandonar de novo quando as coisas ficarem difíceis? Porque agora eu sei lidar com os problemas de forma diferente. A terapia me ensinou isso. Terapia é bom, mas a vida real é imprevisível. Eduardo se virou para encará-la diretamente. Beatriz, eu prometo para você que nunca mais vou abandonar você ou o Gabriel. Não importa o que aconteça. Promessas são fáceis de fazer, Eduardo. Então, o que eu preciso fazer para provar que mudei? Beatriz olhou para ele intensamente. Tempo. Você precisa provar com o tempo. Quanto tempo? Eu não sei. Não é algo que se possa cronometrar. Naquela noite, eles dormiram em quartos separados, mas ambos ficaram acordados até tarde pensando na conversa. No domingo de manhã, Gabriel acordou cedo e encontrou os pais tomando café juntos na cozinha. Bom dia! Ele cumprimentou alegremente. Posso tomar café com vocês? Claro, filho. Durante o café, Gabriel fez uma observação que tocou profundamente o coração dos dois. Isso aqui parece nossa casa de verdade. Por que, Gabriel? Eduardo perguntou. Porque a gente está junto. E todo mundo está feliz. Eduardo e Beatriz se entreolharam, ambos emocionados com a simplicidade da observação. Na volta para São Paulo, Gabriel dormiu no carro, cansado do final de semana na praia. Eduardo, este final de semana foi especial. Beatriz disse baixinho. Foi mesmo. Fazia anos que eu não me sentia tão completo. Completo? Sim, como se as peças da minha vida finalmente estivessem se encaixando. Beatriz sentiu algo se mexer em seu peito, mas ainda lutava contra seus medos. Na semana seguinte, aconteceu algo que testaria novamente a estabilidade emocional de Eduardo. Sua empresa enfrentou uma crise real. Um dos prédios em construção teve problemas estruturais sérios e precisou ser demolido. Além do prejuízo financeiro enorme, havia a possibilidade de processos judiciais e problemas com a reputação da empresa. Eduardo, a situação é séria. Marcelo explicava os detalhes na reunião de emergência. Podemos perder muito dinheiro com isso. O primeiro instinto de Eduardo foi entrar em pânico, como havia acontecido 5 anos atrás. Mas, desta vez, ele respirou fundo e acionou as estratégias que havia aprendido na terapia. Marcelo, vamos fazer assim. Primeiro, vamos contratar os melhores engenheiros para resolver o problema técnico. Segundo, vamos ser transparentes com todos os clientes. Terceiro, vamos arcar com todos os prejuízos e compensar quem for afetado. Isso vai custar muito dinheiro, Eduardo. Dinheiro a gente reconquista. Reputação e confiança, quando perdidas, são muito difíceis de recuperar. Durante toda a crise, Eduardo manteve a calma e tomou decisões sensatas. Mais importante, ele manteve Beatriz informada sobre tudo o que estava acontecendo. Eduardo, você tem certeza de que quer me contar todos esses detalhes? Beatriz perguntou durante uma conversa telefônica. Tenho.
Quero que você saiba que desta vez eu não vou fugir dos problemas. E se você perder muito dinheiro? Vou recomeçar, já fiz isso antes. E se a empresa falir? Arrumo outro emprego. O importante é que eu não vou abandonar você e o Gabriel. A forma madura e responsável como Eduardo lidou com a crise impressionou Beatriz. Pela primeira vez, ela viu que ele havia realmente mudado. A crise durou 2 meses, mas Eduardo conseguiu resolver tudo sem maiores danos à empresa. O episódio, na verdade, fortaleceu sua reputação no mercado pela forma ética como lidou com a situação. Durante esses 2 meses tensos, Eduardo nunca deixou de estar presente na vida de Gabriel. Compareceu a todas as atividades da escola, levou o filho ao médico quando necessário e manteve a rotina de encontros familiares. Papai, por que você está preocupado? Gabriel perguntou um dia, percebendo a tensão de Eduardo. Tenho alguns problemas no trabalho, filho, mas nada que eu não consiga resolver. Você quer que eu te ajude? Eduardo sorriu com a ingenuidade de Gabriel. Sua companhia já me ajuda muito. E se você perder o emprego? Arrumo outro. E se não arrumar? Sempre se arruma, Gabriel. O importante é não desistir. A conversa simples com o filho ajudou Eduardo a manter a perspectiva certa sobre os problemas. Quando a crise finalmente passou, Eduardo organizou um jantar especial para comemorar com Beatriz e Gabriel. Estou orgulhosa de como você lidou com tudo isso, Beatriz disse durante o jantar. Obrigado. Foi difícil, mas consegui manter a calma. Papai, você é forte, Gabriel comentou. Não sou forte sozinho, Gabriel. Vocês me dão força. Naquela noite, pela primeira vez desde o reencontro, Beatriz deu um beijo no rosto de Eduardo ao se despedir. Foi só um beijo no rosto, mas representou uma mudança significativa na dinâmica entre eles. Beatriz, boa noite, Eduardo. Mas ela sorriu ao dizer isso, deixando Eduardo com uma sensação de esperança. Nas semanas seguintes, a aproximação entre eles foi gradual, mas constante. Pequenos toques, olhares mais longos, conversas mais íntimas. Gabriel notava tudo e ficava cada vez mais animado. Mamãe, você está mais bonita ultimamente. Gabriel comentou um dia. Por quê, meu amor? Você sorri mais, igual quando a gente está com o papai. A observação perspicaz de Gabriel fez Beatriz perceber que estava realmente mais feliz. Um dia, enquanto organizavam um evento de casamento no mesmo hotel onde havia conhecido Eduardo novamente, Beatriz teve uma epifania. Ela estava coordenando os últimos detalhes da cerimônia quando percebeu que estava no mesmo salão onde deveria ter se casado 5 anos atrás. O altar estava montado exatamente no mesmo lugar. Por um momento, ela se permitiu imaginar como teria sido se Eduardo não tivesse fugido naquele dia. Gabriel teria crescido com os 2 pais presentes. Eles teriam construído uma família tradicional. Mas depois, ela percebeu algo importante. Talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam. 5 anos atrás, Eduardo não estava preparado para ser pai nem marido. Ela também não estava preparada para lidar com crises e dificuldades. Agora, ambos eram pessoas mais maduras, mais conscientes, mais preparadas para construir algo sólido juntos. Mãe, você está bem? Gabriel a encontrou parada perto do altar. Estou sim, meu amor, só lembrando de algumas coisas. Lembranças tristes? Não. Lembranças que me ajudam a entender melhor as coisas. Naquela noite, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ela ligou para Eduardo. Você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Claro. Está tudo bem? Está. É só uma conversa importante. Quando Eduardo chegou, Gabriel já estava dormindo. Beatriz preparou o café e eles se sentaram na sala. Eduardo, eu quero tentar. Tentar o quê? Nós. Quero tentar construir alguma coisa juntos. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Tem certeza? Não, não tenho certeza de nada. Mas cansei de viver com medo. Beatriz, eu não vou te decepcionar de novo. Eu sei. Ou melhor, eu escolho acreditar que sei. Eduardo se aproximou dela no sofá. O que isso significa exatamente? Significa que podemos começar a namorar de novo.
devagar, sem pressão, vendo como as coisas se desenvolvem. E o Gabriel? O Gabriel já nos vê como uma família. Acho que não vai ser muito diferente para ele. Eduardo segurou as mãos de Beatriz. Eu te amo, Beatriz, nunca parei de te amar. Eu também te amo, Eduardo. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque amor deixa a gente vulnerável, mas também deixa a gente mais forte. Naquela noite, eles se beijaram pela primeira vez em 5 anos. Foi um beijo carregado de saudade, perdão, esperança e amor. Na manhã seguinte, Gabriel desceu para tomar café e encontrou Eduardo ainda na casa. Papai, você dormiu aqui? Ele ficou eufórico. Não, filho. Cheguei cedo para tomar café com vocês. Que legal! Agora você vai tomar café aqui todos os dias? Eduardo olhou para Beatriz questionativamente. Vamos ver, Gabriel. Por enquanto, às vezes. Mas Gabriel era perspicaz demais. Vocês estão namorando de novo? Beatriz corou. Por que pergunta isso? Porque vocês estão diferentes, mais grudinhos. Eduardo riu da expressão que Gabriel havia usado. Gabriel, o que você acharia se eu e sua mãe tentássemos namorar de novo? Acharia ótimo. Assim a gente pode morar tudo junto. Calma, filho. Uma coisa de cada vez. Beatriz tentou moderar a expectativa de Gabriel. Mas vocês vão se casar? Gabriel, nós acabamos de decidir namorar. Casamento ainda é muito longe. Tá bom, mas eu quero ser padrinho quando vocês casarem. A simplicidade e aceitação de Gabriel facilitaram muito a transição para esta nova fase. Nas semanas seguintes, Eduardo e Beatriz recomeçaram o namoro com a maturidade de adultos que já haviam sofrido e aprendido com os erros. Eles conversavam sobre tudo, estabeleciam expectativas claras e incluíam Gabriel em todos os planos. Como está sendo para vocês essa reconciliação? Dr. Roberto perguntou durante uma sessão de terapia de Eduardo. Diferente, mais consciente, menos baseada em fantasia e mais em realidade. E isso é bom? É ótimo. 5 anos atrás eu estava apaixonado por uma ideia romântica de família. Agora eu amo a Beatriz de verdade, com todos os defeitos e qualidades dela. E ela? Como está lidando? Com cautela, mas com abertura. Acho que ela também amadureceu muito. E o Gabriel? Gabriel está florescendo. É impressionante como a presença do pai e da mãe juntos fez bem para ele. Eduardo, você se sente preparado para ser pai e marido agora? Preparado talvez seja uma palavra forte, mas me sinto comprometido e dispostos a aprender. A terapia continuou sendo uma ferramenta importante para Eduardo processar as mudanças e desafios da nova configuração familiar. Alguns meses depois do início do namoro, eles enfrentaram o primeiro teste sério como casal. Beatriz recebeu uma proposta para organizar um evento em outro estado, que seria muito lucrativo para sua empresa, mas exigiria uma ausência de 2 semanas. Eduardo, eu preciso conversar com você sobre uma proposta de trabalho. Conta. É um evento grande em Recife. 2 semanas fora, mas o pagamento compensaria 3 meses de trabalho normal. É uma oportunidade incrível para a sua empresa. É, mas isso significa ficar longe de você e do Gabriel por 2 semanas. Beatriz, você não pode deixar de crescer profissionalmente por nossa causa. Mas e se o Gabriel ficar chateado? E se você... Se eu, o quê? Se você se sentir abandonado, como quando era criança? Eduardo percebeu que Beatriz estava projetando nele seus próprios medos. Beatriz, 2 semanas não é abandono, é trabalho. E Gabriel e eu vamos ficar bem. Você tem certeza? Absoluta. Inclusive, pode ser uma boa oportunidade para mim e Gabriel passarmos mais tempo sozinhos e fortalecer nossa relação. A reação madura de Eduardo tranquilizou Beatriz. 5 anos atrás, ele provavelmente teria ficado inseguro ou ciumento. Agora, ele via a situação de forma construtiva. Gabriel, o que você acha da mamãe viajar por 2 semanas para trabalhar? Beatriz perguntou para o filho. Vou sentir saudade. Mas posso ficar com o papai? Pode sim. Então tá bom. Vai ser legal ficar só com o papai.
Durante as 2 semanas que Beatriz esteve fora, Eduardo assumiu completamente os cuidados com Gabriel. Levava para a escola, buscava, ajudava com a lição, preparava as refeições, colocava para dormir. Papai, você sabe fazer pão? Gabriel perguntou numa manhã. Não sei, por quê? A mamãe sempre faz pão no domingo. Então vamos aprender juntos. Eles passaram a manhã tentando fazer pão, sujaram toda a cozinha e o resultado foi um pão ligeiramente queimado, mas comestível. Não ficou igual o da mamãe. Gabriel avaliou o resultado. Não mesmo, mas foi divertido fazer, não foi? Foi, e quando a mamãe voltar, a gente pode ensinar para ela. Eduardo conversava com Beatriz todos os dias por telefone, contando sobre o que faziam e como Gabriel estava. Como vocês estão se virando? Beatriz perguntava. Muito bem. Gabriel é uma criança fácil. E você, não está se sentindo sobrecarregado? Pelo contrário, estou adorando essa experiência de ser pai em tempo integral. Eduardo, obrigada por cuidar tão bem dele. Ele é meu filho, Beatriz. É minha responsabilidade cuidar dele. A naturalidade com que Eduardo assumiu o papel paternal impressionou Beatriz. 5 anos atrás ele havia fugido da responsabilidade. Agora a abraçava completamente. Quando Beatriz voltou da viagem, encontrou pai e filho ainda mais conectados. Mamãe! Mamãe! Gabriel correu para abraçá-la no aeroporto. Senti muito saudade. Eu também, meu amor. Como foi com o papai? Foi ótimo. A gente fez pão, fomos ao zoológico, o papai me ensinou a jogar xadrez e eu dormi na cama dele porque tive pesadelo. Beatriz olhou para Eduardo com aprovação. Ele havia lidado com tudo naturalmente. E o evento? Como foi? Eduardo perguntou. Um sucesso. Consegui fechar contratos para os próximos 6 meses. Parabéns. Estou muito orgulhoso de você. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles conversaram sobre a experiência da separação temporária. Como foi para você? Beatriz perguntou. Revelador. Descobri que gosto muito de cuidar do Gabriel e que sou capaz de fazer isso sozinho quando necessário. E como foi para você ficar longe? Senti sua falta, mas não foi desesperador como eu pensava que seria. Isso é bom ou ruim? Eduardo riu. É bom. Significa que nosso relacionamento é baseado em escolha, não em dependência. A experiência fortaleceu a confiança mútua e mostrou que eles poderiam construir uma família funcional e equilibrada. Alguns meses depois, Eduardo tomou uma decisão importante. Beatriz, eu quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que a gente more junto. Beatriz ficou surpresa. Eduardo, a gente está junto há só alguns meses. Eu sei, mas convivemos tão bem. Gabriel quer isso, e eu sinto que está na hora. E se não der certo? Se não der certo, a gente se separa, mas sem traumas para o Gabriel. Como você pode garantir isso? Porque agora eu sei como lidar com problemas e conflitos de forma madura. Beatriz pensou por alguns dias antes de dar uma resposta. Gabriel, o que você acharia se o papai viesse morar aqui com a gente? Gabriel parou de brincar e olhou para ela com os olhos brilhando. Sério? Ele vai morar aqui? Talvez, se você quiser. Eu quero! Eu quero! Gabriel pulou de alegria. Mas, Gabriel, se ele vier morar aqui, vocês dois vão ter que aprender a dividir espaço, dividir a minha atenção. Não tem problema. A gente vai ser uma família de verdade. A reação entusiasmada de Gabriel foi o fator decisivo para Beatriz. Eduardo, podemos tentar, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, você mantém seu apartamento por pelo menos 6 meses, caso não dê certo. Combinado. Segundo, dividimos todas as responsabilidades da casa e do Gabriel meio a meio. Perfeito. Terceiro, se em qualquer momento isso estiver fazendo mal para o Gabriel, a gente revê a situação. Óbvio. Então, bem-vindo à nossa casa. A transição foi mais suave do que qualquer um esperava. Eduardo se adaptou rapidamente à rotina da família, e sua presença trouxe mais organização e estabilidade para a casa. Papai, agora você pode ler história para mim toda noite. Gabriel estava radiante com a nova situação. Posso sim, filho. E você vai estar aqui quando eu acordar? Vou estar.
A felicidade de Gabriel era contagiante e compensava qualquer pequeno ajuste necessário. Dona Helena, que havia observado toda a evolução do relacionamento, deu sua bênção definitiva. Eduardo, bem-vindo de volta à nossa família. Obrigado, Dona Helena. Prometo que desta vez é para sempre. Não promete para mim, promete para eles. Eduardo olhou para Beatriz e Gabriel brincando no chão da sala. Eu prometo para eles e para mim. 6 meses depois de estarem morando juntos, Eduardo organizou uma surpresa que mudaria tudo mais uma vez. Era um sábado de manhã e Gabriel estava ajudando Eduardo a preparar o café da manhã para surpreender a mamãe. Papai, por que a gente está fazendo isso? Porque hoje é um dia especial. Por que é especial? Você vai descobrir. Quando Beatriz desceu para a sala, encontrou a mesa posta de forma elegante, com flores e velas acesas. O que é isso tudo? Surpresa! Gabriel gritou animado. Senta aqui, mãe. Gabriel puxou a cadeira para ela. Eduardo se aproximou visivelmente nervoso. Beatriz, eu tenho algo para te falar. O que é? Eduardo se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Beatriz Ferreira, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gabriel observava tudo com os olhos arregalados. Eduardo, eu sei que já tentamos isso uma vez e deu errado, mas agora somos pessoas diferentes, construímos algo sólido juntos, provamos que somos uma família que funciona. Beatriz olhou para Gabriel, que estava praticamente tremendo de ansiedade. E você, Gabriel? O que acha disso? Eu acho ótimo. Fala que sim, mãe. Fala que sim. Beatriz olhou novamente para Eduardo, que continuava ajoelhado esperando uma resposta. Eduardo, você tem absoluta certeza de que é isso que quer? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. E se aparecer outro problema no trabalho? Outra crise? Vamos enfrentar juntos. E se eu ficar doente? Ou o Gabriel? Vamos cuidar um do outro. E se... Beatriz. Eduardo interrompeu. Não existe garantia na vida, mas existe comprometimento. E eu estou comprometido com você e com o Gabriel para sempre. Beatriz olhou mais uma vez para o filho, que estava praticamente implorando com os olhos. Sim, ela disse baixinho. Sim, Gabriel gritou de alegria, pulando pela sala. Eduardo colocou o anel no dedo de Beatriz e a beijou, enquanto Gabriel os abraçava. Agora vamos ter casamento? Gabriel perguntou animadamente. Vamos, Beatriz confirmou. E eu posso ser padrinho? Claro que pode. E a vovó Helena pode fazer o bolo? Pode sim. E vai ter festa grande? Como você quiser, filho. Gabriel estava eufórico, planejando mentalmente toda a festa. À noite, depois que Gabriel dormiu, Eduardo e Beatriz conversaram sobre os planos. Como você quer que seja o casamento? Eduardo perguntou. Simples, família e amigos próximos, nada muito elaborado. Na mesma igreja de 5 anos atrás? Beatriz pensou por um momento. Sabe de uma coisa? Não. Quero que seja em um lugar novo, para marcar um novo começo. Onde você quiser. Talvez na praia. Gabriel adora praia. Perfeito. Eles começaram a planejar um casamento íntimo na casa de praia de Eduardo, com apenas as pessoas mais importantes de suas vidas. As semanas de preparação foram cheias de alegria e expectativa. Gabriel participava de todas as decisões, desde a cor das flores até o sabor do bolo. Mãe, eu posso levar as alianças? Claro, meu amor. E posso fazer um discurso? Um discurso? Para falar que vocês são o melhor papai e a melhor mamãe do mundo. Beatriz e Eduardo se entreolharam, emocionados com a pureza dos sentimentos de Gabriel. A semana antes do casamento, Eduardo confessou para Beatriz seus últimos medos. Beatriz, eu tenho medo de estragar tudo de novo. Por quê? Porque eu te amo tanto que às vezes tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Eduardo, olha para tudo que construímos, olha para o Gabriel, para nossa família. Isso é real, e é nosso. Você não tem medo? Tenho, mas aprendi que o medo faz parte. O importante é não deixar ele decidir por nós.
No dia do casamento, Gabriel acordou mais cedo que todos, animado demais para continuar dormindo. Hoje é o dia, hoje é o dia. Ele acordou a casa inteira. A cerimônia foi perfeita. Simples, íntima, emocionante. Gabriel carregou as alianças com seriedade, como se fosse a missão mais importante de sua vida. Durante os votos, tanto Eduardo quanto Beatriz incluíram promessas específicas para Gabriel. Gabriel, eu prometo ser o pai que você merece para sempre, Eduardo disse olhando para o filho. Gabriel, eu prometo que nossa família sempre será nossa prioridade, Beatriz acrescentou. Gabriel chorou de emoção, mesmo sem entender completamente o significado de tudo. Quando o celebrante disse, vocês podem se beijar, Gabriel gritou, agora somos uma família de verdade. Todos riram e aplaudiram. Na festa que se seguiu, Gabriel fez questão de apresentar os pais como meu papai e minha mamãe que se casaram hoje. Durante o discurso que havia planejado, Gabriel disse, eu quero agradecer o papai por ter voltado e a mamãe por ter deixado ele voltar. Agora a gente vai ser feliz para sempre. Não havia um olho seco na festa. À noite, quando estavam se preparando para dormir, Gabriel fez uma última pergunta. Papai e mamãe, agora vocês nunca mais vão brigar? Gabriel, todos os casais brigam às vezes, Beatriz explicou. Mas a diferença é que agora sabemos como resolver as brigas conversando. E vocês nunca mais vão se separar? Nunca mais, Eduardo respondeu com convicção. Gabriel sorriu satisfeito e foi dormir em paz. Alguns meses depois do casamento, eles receberam uma notícia que os surpreendeu. Beatriz estava grávida. Sério? Eduardo ficou em choque quando ela contou. Sério, o Gabriel vai ter um irmãozinho. Eduardo a abraçou, emocionado. Agora sim, nossa família está completa. Quando contaram para Gabriel, sua reação foi típica dele. Oba, vou ensinar tudo para ele. Como andar de bicicleta, como construir prédios, como ser feliz. O irmãozinho nasceu 9 meses depois. Um menino que eles chamaram de Rafael. Gabriel assumiu o papel de irmão mais velho com seriedade e carinho. Papai, o Rafael tem os mesmos olhos que nós. Gabriel observou no primeiro dia em casa. Tem sim, filho. Vocês são irmãos de verdade. E agora a gente é uma família grande. Eduardo olhou ao redor. Beatriz amamentando Rafael, Gabriel brincando no chão, Dona Helena tricotando na poltrona, e ele ali, no centro de tudo isso. 5 anos depois de ter fugido do altar por medo e covardia, ele havia finalmente encontrado o que sempre procurou, uma família verdadeira, baseada em amor, comprometimento e crescimento mútuo. Em que você está pensando? Beatriz perguntou, notando seu olhar contemplativo. Em como a vida é engraçada. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E você descobriu? Eduardo olhou para ela, depois para Gabriel, depois para Rafael em seus braços. Descobri. Vocês são tudo o que importa. Gabriel, que havia escutado a conversa, se aproximou do pai. Papai, você sabia que quando eu era pequeno, eu sempre sonhava que você ia aparecer? Sabia? É. E agora você está aqui de verdade, e vai ficar para sempre. Para sempre, filho. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Santana tinha certeza absoluta de que uma promessa que havia feito seria cumprida. Anos mais tarde, quando Gabriel já era adolescente e Rafael estava com 5 anos, Gabriel disse para o pai, Papai, obrigado por ter voltado para a nossa vida. Obrigado por ter me dado a chance, filho. Papai, posso te contar um segredo? Claro. Eu sempre soube que você era meu pai, desde a primeira vez que nos encontramos no hotel. Como você soube? Porque quando você me olhou eu me senti em casa. Eduardo abraçou Gabriel, emocionado com a profundidade dos sentimentos do filho. Eu também me senti em casa, Gabriel, e nunca mais vou sair. E assim uma família que havia começado com abandono e dor, cresceu com perdão e amor, e se fortaleceu com compromisso e dedicação mútua. A história de Eduardo, Beatriz e Gabriel prova que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é impossível perdoar e nunca se deve desistir do amor verdadeiro. Fim da história.
E agora conte para nós. O que você achou dessa história de recomeço e perdão? Você acredita que Eduardo tomou a decisão certa ao voltar para buscar sua família? Deixe sua opinião nos comentários com sinceridade. Queremos muito saber o que você sentiu durante essa jornada de superação. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.